Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Construção em Valor aqui pela TV Band Vale e também por todas as plataformas digitais. Você que tem nos acompanhado, como sempre, faço aqui o meu agradecimento. Muito obrigado por vocês estarem sempre prestigiando o nosso programa Construção em Valor, que começamos aí com muitas novidades, com os quadros diferentes, falando muito do mercado imobiliário, falando muito da construção civil. Obrigado pela sua sempre audiência. Bom, hoje eu quero trazer aqui, chamar a sua atenção, você que está assistindo, porque independentemente se você é do mercado ou não, tem uma coisa que é muito importante que tem acontecido na nossa sociedade como um todo. O mercado da construção civil ele está aquecido e, nesse sentido, muitas empresas, construtoras e incorporadoras têm investido bastante em novas tecnologias, principalmente as sustentáveis. Aqueles empreendimentos que têm um viés muito forte para eficiência energética, usabilidade, funcionalidade, equipamentos, que vêm trazer não somente uma vivência melhor para quem vai morar, mas pensando também em agregar valor e, obviamente, diminuir custos e trazer aí diversos tipos de benefícios para aqueles que vão adquirir esses empreendimentos. Inclusive, quero trazer aqui uma matéria muito interessante, recente agora, que fala muito claro sobre isso, que olha só, construções verdes residenciais crescem 40% em 2023 em meio à preocupação com o quê? Com as mudanças climáticas. Naturalmente, o que a gente vai observar? Que as pessoas, todo mundo começa a ter essa preocupação, esse viés, né, essa linha de pensamento, de raciocínio relacionado a quê? A sustentabilidade. É responsabilidade de todos nós pensarmos, obviamente, em cuidar, né, por que não dizer assim, do nosso planeta. Nesse sentido, as construtoras e incorporadoras também têm tido essa visão, essa preocupação e, naturalmente, aqueles que se sobressaem nisso acabam, naturalmente, tendo aí um olhar mais apurado e, principalmente, chamando a atenção dos consumidores finais. Essa é uma preocupação. E, para isso, hoje aqui no programa, eu tenho a honra de receber aqui o Bruno Patriani, que é presidente da Patriani, que está aqui conosco falando um pouco, que vai conversar um pouco conosco sobre isso. Primeiramente, Bruno, muito obrigado por você estar aqui conosco no Construção em Valor. Imagina, a gente que agradece, é uma honra, Magno, sua equipe e a Band TV pelo convite, a Band Vale pelo convite, e falar um pouquinho das construções verdes, né? O nosso momento aqui em São José, temos 3 obras, é legal falar um pouquinho. Legal. Bom, Bruno, como nós observamos bem aí na matéria, que nós trouxemos aí para início, eu acho que isso não é uma tendência, é uma realidade, não tem nada a ver com tendência, é uma realidade e o mercado imobiliário, a construção civil como um todo, tem olhado também para isso. Então, antes falava-se muito em eficiência energética, em sustentabilidade, muitas indústrias, né? Preocupação, porque as indústrias estão prejudicando o meio ambiente, mas as incorporadoras e as construtoras começaram a olhar para isso. Qual que é a sua visão a respeito? O que vocês têm feito em relação a isso também? É verdade, é um tema que está muito em alta hoje, né? E as construtoras eram uma das grandes vilões no meio ambiente por conta, inclusive, do entulho descartado, e nós temos algumas soluções para isso, temos alguns números bem legais já nas obras da Patriani como um todo. Hoje nós temos 26 obras, 26 canteiros ao mesmo tempo, e em todos eles há uma gerência de resíduo, quanto que há de desperdício, quanto que há de eficiência energética, como você bem disse, durante a obra e também depois que o condomínio fica pronto, depois que o prédio fica pronto. O que a construtora, o que a Patriani está deixando para o condomínio e como que o condomínio vai herdar aqueles equipamentos e gerenciar a energia, né? Não é só literalmente, né? Vocês estão pensando aí em todos os ciclos do empreendimento, né? Desde a sua concepção, no processo executivo da obra e posterior, porque daqui a pouco a construtora, embora ela tenha uma jornada longa com o cliente, mas depois ali quando ela efetivamente entrega o empreendimento, os usuários finais também pensando nisso, né? E o que vocês têm feito? Você falou aí da obra, dessa gestão dos resíduos da obra em si, mas em termos de eficiência dentro do condomínio, o que você pode dizer para quem está nos assistindo entender que tipo de eficiência, qual é a preocupação que vocês têm agregado nas unidades de vocês? Isso, inclusive, está na missão da Patriani, que é desenvolver empreendimentos cada vez mais tecnológicos e sustentáveis.
mas é muito mais legal e esse discurso fecha a conta quando a gente desenvolve empreendimento verde, sustentável e o morador, né? Porque a obra sustentável é uma coisa, mas o morador também ter um condomínio mais smart, um condomínio mais barato, um condomínio que realmente conduza com os custos condizentes, aí fecha a conta e a gente tem uma performance de venda super legal. A gente tem em alguns condomínios, em todos os condomínios, a gente tem alguns pontos bem legais que a gente não abre mão, né? Temos elevadores regenerativos, temos as placas solares, inclusive nós abdicamos das coberturas, né, que é o metro quadrado, onde a gente poderia vender mais caro para colocar as placas solares. E as placas solares, elas abatem em torno de 50% de uma conta de energia do condomínio. Então, se o condomínio fosse gastar 7, 8, 9 mil reais por mês, ele vai gastar 4.500 reais de conta de energia. Isso vezes 12 anos, vezes 12 meses no ano e vezes os anos que aquilo vai existir, né, que é para sempre. Sim. Então, dá uma economia bem legal. E a nossa premissa é justamente o condomínio barato, um condomínio cada vez mais smart. A gente se compara com carro. Né? O brasileiro adora carro, a gente gosta de carro lá e a gente faz a comparação. Quando você vai numa concessionária, a primeira pergunta é quanto custa o carro e a segunda, que é sequência, é uma pergunta lógica, é a seguinte, quanto que ela faz, quanto o carro faz por quilômetro, autonomia dele por quilômetro. E no prédio é a mesma coisa, no apartamento, na construção civil é a mesma coisa. Quanto custa o apartamento e o quanto que ele faz de condomínio. Quanto que ele custa o condomínio? Tem o custo para comprar, mas tem o custo para viver dentro dele, né? Para viver dentro, que tem que ser smart, né? Sim. Porque o térreo, aquelas áreas comuns de lazer, é o quintal, é o teu quintal, é o quintal do morador. Então você tem que zelar por aquilo, tem que pagar uma conta de manutenção, mas tem que ser uma conta legal, uma conta que feche. E aí você falou uma coisa, eu acho que é muito importante falar com quem está assistindo, para o nosso público, porque é o seguinte, Bruno, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, né? E o quanto que vocês têm enxergado na prática o cliente final, porque isso, obviamente, como você disse, está intrínseco na empresa, que nem você disse, né? Como que vocês dimensionam isso relacionado à própria manifestação do cliente quanto a isso? Vocês têm observado essa mudança de comportamento em relação... Porque o cliente quer comprar algo pensando também na sociedade, pensando no futuro, pensando nas próximas gerações. Isso tem sido metrificado, medido para que, opa, legal, estamos acertando? Sim, muito. E nós, inclusive, temos esse feedback tão positivo que o cliente tem gostado, absorvido o custo do condomínio de uma forma positiva, porque é uma conta que não dá para ter. Assim como o consumo do carro, o condomínio é uma conta vitalícia enquanto você tiver aquele bem. Né? Que inclusive nós colocamos nos estandes de venda, na época da venda, ou seja, está distante ainda da entrega, né? Estou falando de 3 anos e meio ali antes da entrega, mas a gente já faz uma previsão, né, arredondada para cima do valor do custo do condomínio. Então o cliente já compra um apartamento sabendo quanto que ele vai gastar de condomínio. E nós vendemos, né, nós mostramos inclusive no stand tecnicamente o elevador regenerativo, que o elevador dentro de um prédio ele é um item que funciona o dia inteiro. O dia inteiro. O portão da garagem é um item que funciona o dia inteiro. Então os elevadores, por exemplo, os nossos regenerativos, quando eles descem, eles geram uma energia que o próximo elevador que subir usa essa energia. Então ele devolve em torno de 70%, 60% a 70% da energia que o elevador usa. Isso é só um dos itens, né? E alguns clientes da Patriani que são recompradores, eles mencionam para nós, pô, Bruno, eu gostei do custo de condomínio, eu estou comprando um outro porque aquele imóvel eu comprei, seja para morar, porque ele paga o condomínio, ou seja para investir, gostei do valor de condomínio. Então a gente tem apostado muito nessa vertente e através do quê? Através de sustentabilidade. Por exemplo, e não é só robô, ou só máquina, ou só um gerador. Nossas janelas, por exemplo, são grandes, são bem maiores que o padrão de mercado. Então, um apartamento que você praticamente não precisa ligar a luz, janelas maiores em todos os ambientes. Fora isso... é fundamental. É porque isso aí acaba trazendo literalmente essa prova social de quem está comprando para justamente entender quais são os benefícios que tem em relação àquilo. Acho que é muito importante também citar, frisar aí o que você falou, que é justamente essa questão que você diz da cobertura, né? Então, a pergunta é para a gente só seguir aqui.
quando você se abdicam de fazer uma cobertura, um duplex, fazer tudo aquilo que um rooftop ou qualquer outra coisa nesse sentido, vocês fazem todo lá o procedimento para poder fazer essa usabilidade energética, para poder gerar esse tipo de benefício para o condomínio. Abre mão de um VGV, né, de um valor de venda, para justamente trazer essa eficiência que não vai entrar, entre aspas falando, não entra diretamente no caixa da empresa, mas entra para o condomínio e agrega valor, né? Exatamente. E nós temos prédios já entregues desde o ano retrasado e o ano passado com a placa. Ou seja, há 4 ou 5 anos nós já pensávamos nisso. Nós já pensávamos que as placas solares seriam o futuro, seriam tendência. Legal. E hoje não é mais tendência, né? É um item que está todo mundo fazendo, melhorando. As placas têm melhorado a cada ano também de eficiência, apesar de ser novo. Sim. Mas é um item que nós já temos prédios entregues desde o ano passado. Que já está. Que já estão. Ou seja, o payback é o primeiro dia, né? Porque o payback é o problema do negócio. Sim. Mas como a gente instala, o cliente já começa a usar e a ter o benefício dessa placa desde o primeiro dia de uso. Começa a ter essa percepção. Ô Bruno, vou pedir licença para a gente chamar um quadro muito legal que a gente tem aqui no programa Construção em Valor, que é o quadro Mulheres à Obra, que é um quadro feito 100% por mulheres. E eu quero chamar agora o quadro com a nossa amiga Natália Rico. Por favor, roda a vinheta. Engana-se quem pensa que o trabalho do arquiteto é apenas fazer projetos ou acompanhar obras. Vai muito além disso. Nunca se falou tanto em neuroarquitetura e biofilia, principalmente pós-pandemia. E hoje, vamos bater um papo com a arquiteta Lívia Sgobin. Lívia, com seus mais de 22 anos de experiência na arquitetura, vai discorrer para a gente sobre esses dois conceitos, dividir conhecimento com a gente. Lívia, então, conta pra gente, o que é a neuroarquitetura? Natália, primeiramente gostaria de agradecer esse convite seu, da Band, dos Mulheres à Obra, para estar aqui nesse programa maravilhoso. Muito obrigada mesmo, agradeço. Então, a neuroarquitetura é a prática de projetar com princípios da neurociência. Essas práticas envolvem vários estudos que foram feitos, onde indicam que a neuroarquitetura ela influencia no comportamento humano. A forma de projetarmos, ela impacta diretamente na qualidade de vida, produtividade e nível de estresse. E fala pra gente, o que é biofilia? A biofilia é um termo grego que foi cravado por um alemão na década de 80, que significa amor, afeição à vida, que é a nossa conexão com a natureza, a nossa relação com a natureza. Agora, eu quero saber se tem relação entre neuroarquitetura com biofilia. Tem relação uma com a outra? Tem bastante relação. Nesses estudos da neurociência, foi comprovado que o ser humano, num ambiente natural, conectado com a natureza, que é a questão da biofilia, ele tem redução de estresse, tem aumento da produtividade e da felicidade. Ah, interessante. Então fala pra gente assim, tirando do projeto, né? Ideias práticas no dia a dia, onde é aplicado, dá exemplos pra gente de neuroarquitetura, biofilia. Aqui mesmo no Parque Vicentina Aranha, que é da década de 20, que era um sanatório, nós temos os prédios com todas as janelas voltadas para a vegetação, tendo iluminação natural. É essa prática. Muitos hospitais têm incluído o termo Healing Health, que é isso. O paciente tem 30% mais rápido de cura, de recuperação, quando ele tem um ambiente relacionado à natureza na sua janela, no seu quarto. Inclusive nas casas também, trazer vegetação nos ambientes corporativos faz toda a diferença na produtividade. É isso aí, Magno. Agora é com você. Bom, pessoal, esse foi o quadro Mulheres à Obra com a Natália Rico. Essa movimentação muito importante, interessante que nós temos aqui, como você viu, Bruno. Essas mulheres aqui têm
tendo um protagonismo muito grande aqui desse quadro com a Natália Rica, é muito bacana. A gente gosta muito desse quadro, inclusive. Pô, legal. Inclusive, uma curiosidade, nós temos também um programa dentro da Patriani que chama Mulheres à Obra. Ah, é? Né? Nós formamos há poucos meses uma turma de 30 a 40 mulheres dentro do canteiro de obra. Porque, como a gente sabe, dentro do canteiro de obra, 98% é masculino, né? Masculino. E a gente terminou um treinamento onde nós treinamos essas 30, 40 mulheres, né? Elas estão em algumas obras nossas, fazendo serviços de instalação, parte elétrica, um pouquinho de parte hidráulica, mas também acabamento. Ah, que legal. Então fez todo sentido aí para você esse quadro aqui. Bacana. Pessoal, a gente está batendo um papo aqui com o Bruno, falando um pouco de eficiência tecnológica, energética e sustentabilidade, usabilidade nos empreendimentos dos dias atuais. Então, eu quero que você continue aí, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Fique aí. Bem, pessoal, voltando aqui, programa Construção em Valor, hoje falando muito sobre a eficiência dos empreendimentos imobiliários, das construtoras relacionado a todo e qualquer tipo de usabilidade, sustentabilidade, que é tão importante nos empreendimentos. Estou conversando aqui com o Bruno Patriani, que é presidente da Patriani, trazendo um pouco das experiências da Patriani. Mas, Bruno, falando um pouco aqui agora de mercado, você trouxe no primeiro bloco falando um pouco das experiências de vocês. Mas olha só, e aquela pessoa que está comprando o seu primeiro apartamento, sua primeira casa, né? Nem sempre o primeiro imóvel, aquelas construções mais econômicas, elas entregam esse tipo de situação. Você acha que isso é possível fazer também nesse tipo de moradia, nas moradias mais econômicas? Sim, nós vemos nos últimos lançamentos, nas últimas entregas, que é uma tendência forte. Porque assim como o mercado de médio e alto padrão, ele vem de algumas tendências que veio do mercado mais econômico, o mercado econômico também puxa algumas tendências do mercado de médio e alto. E sustentabilidade, condomínio barato, todo mundo quer, né, Magno? Sim. Isso não tem como Ainda fugir. mais para o econômico, que faz muito mais diferença, né? R$100 a menos na taxa de condomínio, né? Para aquela pessoa que tem o seu primeiro imóvel, faz uma enorme diferença. Faz. Né? E então, para o construtor, colocar uma placa solar, colocar um elevador também, por exemplo, isso não é algo que atinge negativamente o VGV, que vai inviabilizar o produto. Então, com certeza, isso é uma tendência. Os apartamentos de um padrão um pouco mais econômico, eles estão melhorando muito de nível, né, num passado até mais recente, mas estão ficando bem arrumados e com certeza cabem, por exemplo, um item de sustentabilidade que até pouco tempo atrás a gente só via em médio alto. Acho que essa é uma preocupação mais do que uma tendência, até porque, acho que vale a pena citar isso, existem vários tipos de incentivos. Né? Então, quando você fala do econômico, por exemplo, você tem dinheiro público inserido nisso, né? Por exemplo, quem faz linhas econômicas que usa o financiamento de bancos públicos como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, enfim, mais, existe, né? Por exemplo, a Caixa Econômica tem lá o selo azul, né? Então, são itens que acabam literalmente forçando, por que não assim dizer, o emprego desse tipo de situação, que é justamente para poder ter uma entrega maior para o usuário final. Porque não é só o apartamento em si, né, que nem você falou no primeiro, é a vivência. Né? E você disse uma coisa muito importante também. É possível, não estamos falando de custos exorbitantes, né, Bruno? Dá para fazer, né? Dá, e já há incentivos, exatamente nisso que você falou, de bancos, instituições financeiras, que quando pegam uma obra mais verde, uma obra mais sustentável, que vai ter um condomínio que dê um retorno legal para o morador, há uma bonificação, há uma diminuição na taxa dessa obra. Né? Então, nós temos, por exemplo, selo verde em um dos prédios, nós temos outros 2, 3 prédios que já tiveram essa bonificação, esse incentivo dos bancos por ter soluções sustentáveis. E como que o banco bonifica a gente, incentiva a gente, eu digo construtoras, né? Através de uma taxa um pouco mais baixa que você pega no financiamento e dá uma diferença gigante, né? Vale a pena, né? É a famosa a onda, a bola da vez, né?
o ESG, né, o ESG, como o pessoal costuma falar, vamos falar no português, né, o ESG, essa sigla de ESG que justamente está relacionada a esse ciclo, a esse ecossistema. Acho que a gente pode bater um papo em outro programa para falar um pouco mais dessa importância para o mercado, não só da construção civil, mas como todas as empresas. Então, todo mundo que investe, todo mundo é banco, os fundos de investimentos, né, empresas, investidores, e o comprador final está olhando para isso e fala assim, quanto que essa empresa se preocupa, literalmente falando, né, com essa sustentabilidade. Você falou aí, né, que é o incentivo. Agora, para finalizar essa questão, você acredita que as empresas, as incorporadoras, as construtoras, isso tem... Você que é do mercado, né? Que você pode dar como um presidente de uma empresa de tão relevância no nosso país? O que você pode dizer para esse pequeno, médio construtor, incorporador, sobre esse nível de atuação? Dá para fazer? Qual que é a sua... O que você traz de inspiração para essas pessoas? Olha, a Patriani olha muitas outras construtoras, né, para ver o que elas estão fazendo de tendência, mas olha também outros mercados. E vira e mexe, nós estamos em eventos que não tem nada a ver, no primeiro momento, Sim. com a construção civil. E alguma dessas tendências, por exemplo, a sustentabilidade, um condomínio mais legal, mais smart, isso não é mais tendência, isso é uma vontade do consumidor. Não é vantagem para o consumidor ele ficar vitaliciamente pagando uma conta cara enquanto ele tiver aquele bem. Então, você vê hoje muitos imóveis caríssimos, gigantes, né, mas com condomínio também muito caro, muito alto. E ele é vendido a preço de banana. Por quê? Porque na hora da venda, isso vira um prejuízo, isso vira um pênalti passivo, né? Muito do produto. Grande, né? Então, um recado nosso, uma dica nossa, a gente vai investir cada vez mais nesse mercado. Estamos tendo um resultado super bacana com ele, tanto para o cliente, tanto pensando na venda para o cliente, mas também como marca. Os consumidores de hoje, principalmente os mais novos que estão vindo aí, que vão entrar já no mercado de compra e venda forte, eles estão olhando as empresas que têm um cuidado um pouco mais refinado com o meio ambiente. Sim. Então é por isso que isso já está no DNA da Patriani, nós já nascemos com isso. Então para nós não estamos forçando algo que para nós seria difícil ou duro. Então para nós está sendo um pouquinho mais fácil. É uma prática, né? Não é um discurso, exatamente, é uma prática que para nós já foi natural, desde o nascimento da Patriani há 12 anos. Então para quem está começando agora, eu acho que é um caminho super legal para ir. E o mercado imobiliário é bom. O mercado imobiliário, assim, se você faz produtos direitos, se você vende um produto legal, completo, o apartamento tem que ser completinho, tem que ser um bom imóvel. Uhum. Né? O nome já diz, ele chama imóvel, então ele tem que ser numa localização legal, porque ele não vai sair de lá, ele não vai se melhorar muito. Então, já pense em fazer produtos, empreendimentos e prédios preparados para o futuro, preparados para daqui 30 anos eles serem modernos. E é esse o caminho que a gente está seguindo. Pô, que legal. Pô, Bruno, obrigado pela sua contribuição aqui no programa Construção e Valor, de trazer todas essas iniciativas, essas práticas. Eu acho que é muito importante quando a gente vê empresas, e quando você diz do usuário final, ele já convive isso em outros ambientes de outros segmentos, setores. Ou seja, quem compra imóvel, mesmo seja o primeiro imóvel, faz o upgrade em relação a qualquer outro tipo de imóvel, médio ou alto padrão, ele está inserido em outros mercados que têm, né, por regra, esse cuidado. Então, ele já ouve muito dessas práticas na fábrica, na indústria, no comércio, nos serviços, nas instituições financeiras. E quando ele vai comprar imóvel, ele também se atenta a isso. É isso aí. Grato demais pela sua contribuição e espero que você possa voltar mais vezes aqui para a gente bater papo de mercado imobiliário e construção civil. Pô, imagina, para nós é um prazer. Eu agradeço de novo a você, a tua equipe, a Band Vale. E a Patriani veio para São José para ficar, né? Nós temos 3 prédios. Legal. A próxima entrega da Patriani, esse ano nós entregamos 11 prédios. Já entregamos 6 e a nossa 7ª é aqui em São José. Ai, que legal. Daqui 15 dias, exatamente daqui 2 quintas-feiras. E nos consideramos joseenses. O joseense abraçou a gente com tanto carinho que acho que deu match. É uma cidade tecnológica, sustentável, moderna, assim como a Patriani. Sim, obrigado. Bom, pessoal, esse foi o papo que a gente teve aqui, falando de construções sustentáveis, falando de inovações, falando de eficiência. Tudo isso não é uma tendência, é uma realidade
e aqui nós conversamos sobre isso. Bom, antes de encerrar o programa, quero agora chamar um quadro muito importante, que é um quadro que eu gosto muito, com o Dr. Labinas, falando um pouco de saúde e performance. Roda a vinheta. 3 passos para você lidar com o estresse. Eu vou te explicar hoje 3 coisas que você pode fazer no seu dia a dia que vão te ajudar a manejar com essas dificuldades, muitas vezes que as pessoas relatam de acordar já cansado, muita gente chega no domingo à noite e já fica angustiado, pensando como vai ser meu dia seguinte, como vai ser meu dia de trabalho, como vai ser minha vida, e às vezes chega em casa com a cabeça tão cheia, tão cansada, que não consegue nem sentir relaxar. E aí passa um dia, não relaxa, no outro dia continua sem conseguir relaxar, quando vê, tá vivendo ansioso, estressado, irritado, nervoso, impaciente. Então a ideia é que você entenda esses 3 passos. O primeiro deles, e muito importante, parece ser um passo básico, que é encontrar um hobby. Mas é muito importante, quando você encontra alguma atividade de lazer, você consegue relaxar para as coisas da sua vida. E muita gente, inclusive, chega e fala, eu não faço um hobby porque eu estou tão estressado que eu não tenho nem vontade de fazer. Lembre-se, a ação precede a motivação. Então não só tenha um hobby, como lembre desse segundo recado. Você sempre haja, corra atrás, faça as coisas para depois ter a motivação para fazer. Como eu disse, às vezes você está tão cansado, tão estressado, tão nervoso, tão preocupado, tão tenso, que você não consegue relaxar. E quando você vai fazendo os hobbies, você vai tirando o foco do seu pensamento, você vai conseguindo ter um momento de mais paz, conseguir pelo menos naquela horinha que você está no hobby, 1 horinha, 2 horinhas, você consegue sair daquela zona que você está muito nebulosa muitas vezes. E o terceiro e último passo, também muito importante, é tenha atenção plena aos sinais do seu corpo. Então quando você estiver em casa, sozinho, ou quando você estiver no mesmo ambiente estressante, sinta seu corpo, pare, respira e comece a sentir, nossa, eu estou sentindo o relógio no meu corpo, eu estou sentindo a calça, estou sentindo a minha roupa, eu estou sentindo as coisas ao meu redor, o gosto da comida. Tenha atenção plena a si mesmo, porque isso vai te ajudar muito a conseguir entrar no estado de relaxamento. Espero ter te ajudado com essas dicas. Até a nossa próxima vez. Bom, pessoal, esse foi mais um programa Construção em Valor. Espero que vocês tenham gostado. Falamos hoje aqui de vários tipos de benefícios de empreendimentos sustentáveis relacionados à eficiência e usabilidade. O que eu quero deixar como dica para você no final desse programa, você que está de repente comprando seu primeiro imóvel, não importa, ou se você está fazendo um upgrade aí, comprando outro imóvel, observe esse detalhe. É muito importante que você tenha esse olhar relacionado à empresa que está vendendo para você, se ela está se preocupando com o meio ambiente, está se preocupando com a eficiência, com a usabilidade da sua moradia. Isso é de fundamental importância. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e, obviamente, eu espero vocês no próximo programa.